Mais uma noite de terça e vamos aproveitar ao máximo os momentos em que temos aqui. O tema dessa noite que eu queria trazer é sobre intelectuais fiéis. E o primeiro texto é o texto bíblico de Romanos 12. No verso 1, é um texto bastante conhecido. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, a entrega é completa para com Deus e o culto deve ser feito com racionalidade. Deus não pede algo que afete apenas os nossos sentimentos, emoções, mas que atinja também o profundo, então, dos nossos pensamentos. O verso 2 é o que lemos antes da oração, fala da necessidade de não nos conformarmos com o molde do mundo, com seus princípios, mas sermos transformados pela renovação do entendimento. Desse modo, havendo esse entendimento transformado, vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu gostaria de trazer um outro texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 14 a 16. Um texto muito relevante para esse tema, também conhecido texto, diz assim: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então, poderia ocorrer padecer perseguições, mas se for por amor da justiça, sois o quê? Sois bem-aventurados. Não deveriam temer, turbar o coração. Verso 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Portanto, nesse texto de 1 Pedro 3, 14 a 16, vemos a necessidade de estarmos esclarecidos quanto às razões da nossa fé, aptos para apresentá-la, seja qual for a pessoa que vier até nós. Tudo isso envolve uma intelectualidade esclarecida. Também nos fala que, de fato, tudo isso vai mostrar que aquela má fama divulgada contra o povo de Deus não se concretiza na realidade. Posto esses textos bíblicos, vamos fazer uma análise em alguns textos do Espírito de Profecia, muito maravilhosos. Vou colocar aqui na tela para os irmãos acompanharem. Textos que nos colocam em perspectiva esse tema. Esse tema sobre intelectuais fiéis. Muitas vezes se pensa que são inimigos, não tem como ser racional, intelectual e ainda ser uma pessoa de fé. E aqui então no Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 160, Ellen White declara:
A ignorância não aumenta a humildade ou a espiritualidade de qualquer profeta seguidor de Cristo. As verdades da palavra divina podem ser melhor apreciadas pelo cristão intelectual. Cristo pode ser melhor glorificado por aqueles que o servem inteligentemente. O grande objetivo da educação é habilitar-nos a usar as faculdades que Deus nos deu de maneira a expor melhor a religião da Bíblia e promover a glória de Deus. O texto é muito enfático de nos mostrar que se nós servirmos a Cristo inteligentemente, ele é melhor glorificado. As verdades da palavra divina podem ser melhor apreciadas por que classe de cristão? O cristão intelectual. Ele terá grandes benefícios para a sua vida e para influenciar pessoas ao redor em compreenderem as verdades eternas das Escrituras. É dito no começo que a ignorância não aumenta a humildade. Muitas vezes quase vira um sinônimo. Para alguém ser humilde, ele supostamente tem que ser ignorante. Não aumenta também a espiritualidade. Então não temos desculpas para nutrir tal tipo de pensamento. Vamos para o próximo texto do Educação, livro Educação, página 17. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria do Criador, a individualidade. Faculdade essa de pensar e agir. Os homens nos quais se desenvolve essa faculdade são os que encaram responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam caracteres. É a obra da verdadeira educação desenvolver essa faculdade, preparar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Ora, quantas vezes vemos na atualidade pessoas que são apenas repetidores de ideias alheias, que nem sequer têm um domínio completo, mas reproduzem a exaustão narrativas prontas, um senso comum distorcido. E aí vemos, então, a necessidade de desenvolver a própria individualidade, uma vez que desenvolvemos o pensar, o agir, devemos arcar com as responsabilidades, com as consequências. E aí vemos que estes, então, que desenvolverem de fato a sua individualidade, vão ser pensantes, seres pensantes, e não meros refletores do pensamento alheio. E nessa linha, Ellen White fala da classe de pessoas que Deus quer usar, que Deus precisa para que a obra se conclua. Aqui, claro, ela usa o termo homem, que aqui tem um sentido de abrangência para homens e mulheres, seres humanos, de modo geral. Ela diz, então, na página 18 do mesmo livro, homens fortes para pensar e agir, homens que sejam senhores e não escravos das circunstâncias, homens que possuam amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. Cada vez mais é raro encontrar pessoas que estão dispostas a agirem diante das circunstâncias, enfrentarem a maré do mal. Então, eles são senhores, não escravos das circunstâncias. Pessoas que têm clareza de pensamento, coragem necessária para defender suas convicções. E por fim, temos um texto aqui,
da página 57, bastante familiar para o meio adventista. A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que se não comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Essa é a maior necessidade do mundo. E é necessário para o povo de Deus que estes possam tomar a dianteira, possam atingir então as pessoas, seu raio de influência, mostrando então sua honestidade, sua convicção, a sua consciência em relação aos princípios religiosos de Deus. E por fim, então, a frase no mesmo sentido, Ellen White fala no 7º Testemunho para a Igreja, página 95, sejamos tão fiéis aos princípios como a bússola o é ao polo. É necessário, portanto, essa fidelidade aos princípios anunciados para nós na Bíblia e no espírito de profecia. Que cada dia seja o nosso desejo que brote de nossa alma, servir melhor a Deus com racionalidade, com entendimento, que possamos servir com clareza de espírito, para assim também manifestar tudo isso ao nosso próximo, aos nossos familiares, e que a transformação que se inicia no nosso interior produza bons frutos ao redor, aonde vivermos, no raio de nossa influência seja atingido, não como um mau exemplo de cristão, mas que se for para sermos perseguidos, se for para sermos caluniados, difamados, seja no sentido dado lá pelo apóstolo Pedro. Bem-aventurados porque de fato estão apenas cumprindo o que o seu Deus determinou que fizessem. Esse é meu desejo de oração. Amém. Irmãos, eu gostaria de aproveitar ainda este momento que temos aqui para ler alguns textos a mais diante dos cenários do aperto cada vez mais. Vemos que o palco está montado para a crise final. Achei interessante trazer para os irmãos alguns textos que fazem referência a isso e à nossa postura, visto que há alguns que têm o pensamento de se lançarem para a dificuldade. E em consonância com o que temos falado em relação à oração, eu gostaria de compartilhar aqui os textos. Ellen White, no 5º Testemunho para a Igreja, na página 236, fala o seguinte: o mundo é contra nós, as igrejas populares são contra nós, as leis da terra em breve serão contra nós. Se já houve tempo em que o povo de Deus devesse unir-se, é agora esse tempo. Então, diante de toda a onda de oposição que crescerá ainda, é necessário quanto antes haver união dos fiéis. Na página 713 e 714, Ellen White orienta: nós, como um povo, não temos cumprido a obra que Deus nos confiou.
não estamos preparados para o desfecho ao qual nos levará a imposição da lei dominical. É nosso dever, ao vermos os sinais do perigo que se aproxima, despertar-nos para a ação. Que ninguém se assente em calma expectativa do mal, confortando-se com a crença de que essa obra terá de prosseguir porque a profecia o predisse e que o Senhor guardará o seu povo. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu, para que essa calamidade seja adiada até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações, e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações. Ela diz mais ainda, na 717, se Deus já falou por mim, virá o tempo em que seremos levados perante conselhos, e cada aspecto da verdade que mantemos será criticado severamente. O tempo que tantos estão deixando passar desperdiçado deveria ser dedicado ao encargo que Deus nos deu de preparar-nos para a crise que se aproxima. Diz mais ainda na continuação: uma grande responsabilidade cabe aos homens e mulheres de oração através do país, de pedir a Deus que detenha a nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça nos quais trabalhar para o Mestre. Clamemos a Deus para que os anjos segurem os 4 ventos, até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e proclamem a advertência contra a desobediência à lei de Jeová. Esses textos são impressionantes porque somos muitas vezes ensinados no sentido de apressarmos a volta de Cristo. De repente, esses textos são anticlimáticos, uma vez que eles colocam um sentido de orar para que a crise seja adiada. Mas ela estava bem ciente que o povo não estava preparado e a obra não havia sido realizada. Então era necessário essas orações intercessórias em favor de mais tempo, que os anjos continuem segurando os ventos. Isso me lembra de uma parte histórica do início do Adventismo, que vamos tratar, inclusive, no nosso estudo sobre o selamento. Nós sabemos do grande desapontamento em 1844. Sabemos, então, que aqueles primeiros anos, aos poucos, foram desenvolvendo a compreensão da doutrina do santuário, e o sábado, por consequência, se manifestou. É por volta de 1848 que, de fato, se forma um pequeno grupo de adventistas do sétimo dia, guardadores, então, do sábado, em contraposição à maior parte dos adventistas, então, que eram guardadores do domingo. Em 1848 estava muita confusão ocorrendo no mundo, rumores de guerra, revoluções ocorrendo em países, e se tinha uma noção que poderia se alastrar para todo lado. E os adventistas do primeiro dia fizeram um apelo para os adventistas do sétimo dia. Disseram para eles se unirem nessa aula, esquecerem essa parte de sábado, esses detalhes, se unirem na obra para proclamar a breve volta de Cristo, que aquela crise que estava ocorrendo já era o fim dos tempos, que de fato, a partir daquilo, chegariam ao Armagedon. Então, tanto a mensageira do Senhor como líderes, pastores da igreja, apresentaram uma mensagem que, para aqueles adventistas nominais do primeiro dia,
era a mensagem do mau servo da parábola que diz: meu senhor tarde virá. Ellen White várias vezes foi taxada dessa maneira. E diante daquilo que eles achavam que era o final de tudo, começaram então os adventistas do sétimo dia a pregarem a mensagem do assinalamento, dizendo que tinha iniciado esse trabalho e por isso então que ainda não iria ocorrer o final da história, porque não estavam todos selados. E essa visão clara da necessidade de proclamar essa mensagem foi o que levou eles a não ficarem presos a sensacionalismos da época. Vemos nessa situação que Ellen White fala que deveria então o seu marido começar o quê? Um pequeno jornalzinho, e que as pessoas enviariam meios, e que avançaria e iluminaria a terra com essa mensagem. Que mensagem? A do assinalamento. Isso ainda não se cumpriu, irmãos. E devemos tomar nossa parte nessa obra de levar adiante esta e as demais mensagens. Que o clamor da meia-noite para os nossos dias nos desperte de fato para tudo isso.